questões afetivas e profissionais que tocam o seu coração. E a qualquer momento eu volto com mais dicas para você. Vibe News. Notícias, dicas e informações. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11 horas. Chegou pra essa casa proteger. Deu meia-noite, ele vai aparecer. Está no ar, pela Vibe Mundial. Programa Alexandre Comino, o Desprogramador. Libertando corpo, mente e espírito das ilusões, preconceitos e crenças limitantes. Olhe bem fundo dentro do seu coração. O Desprogramador na Vibe Mundial 95,7 FM, também no YouTube. Eu e meu irmão Cristiano Nascimento para desprogramar você. É isso aí, Cris. É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia. 15 de agosto de 2025. Estamos aqui na Avenida Paulista, nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, com o Desprograma, eu e meu amigo, irmão, companheiro, parceiro Alexandre Comino. Já iniciamos convidando a todos, né, para participar do nosso retiro espiritual que faremos na cidade de Cunha em novembro. Também faremos uma expedição, uma jornada espiritual no Acre, com o povo Xauandaua, o Zarara Azul, na primeira quinzena de dezembro. Além das nossas turmas de desenvolvimento mediúnico que acontecem em 2 lugares em São Paulo, e o Ale que acabou de lançar a última versão atualizadíssima do curso de Teologia de Umbanda, não é isso, Ale? É, tudo isso, e se você tem alguma dúvida, pode enviar uma mensagem de WhatsApp para o DDD 11 987-858484. Para você que quer participar da Teologia de Umbanda, que quer ir com a gente para Cunha participar desse retiro, ou você quer ir para a Amazônia com a gente lá no Acre, você quer fazer esses mergulhos todos e agora está iniciando a nova turma de Teologia de Umbanda. O Cristiano Nascimento também tem um curso de introdução à Umbanda, não é isso, Cris? Isso, iniciantes na Umbanda, ali no meu @Pai Cristiano Nascimento, a gente tem um link muito intuitivo para aquelas pessoas que não pararam ainda para estudar, estão conhecendo a Umbanda agora, não tem muita informação e gostaria de entender como é esse universo encantador. É só acessar esse curso, um conteúdo muito bom. E nós vamos falar hoje sobre preceito. O que é um preceito? Todo mundo deve fazer preceito? Como é que faz preceito? Pode fazer preceito? Deve fazer preceito? Boa parte do nosso público aqui é ou já foi umbandista, passou pela Umbanda ou em algumas tradições seguem preceito. O que é um preceito, Cristiano Nascimento? O que é um preceito, né? Preceito vem de preparação, aquilo que precede algo importante, né? Como que você se prepara para um trabalho espiritual. A gente começa abordando esse assunto aqui, entendendo que muita gente reproduz algumas orientações e quase sempre sem consciência. Estipula algumas proibições, né? Proíbe se alimentar de carne, mas muitas vezes não explica o porquê. Proíbe consumir álcool, porque tem medo das pessoas terem um consumo inadequado, em desequilíbrio. Proíbe de ter relação sexual e quase sempre fica por aí, né? O preceito quase sempre fica só no âmbito físico. Então hoje a nossa intenção é aprofundar isso, né? O preceito também é mental, também é emocional, também é espiritual. De que adianta, né? Você ficar sem comer carne, mas ficar estressado o dia inteiro, né? Você prepara o seu corpo não consumindo determinados ingredientes que a gente proíbe, né? Não se fala qual que é a filosofia que faz você entender que é importante você não consumir carne. Por que não consumir carne? Carne vermelha, carne branca, né? O que isso implica no teu organismo para fazer o trabalho espiritual? É muito difícil reproduzir uma proibição sem fazer com que as pessoas tomem consciência do porquê aquilo está sendo imposto ou sugerido, né?
e tratar as pessoas todas do mesmo jeito. Os corpos não são iguais, o metabolismo não é igual. Tem gente que, se ficar muito tempo sem comer carne, se sente fraco, se sente indisposto, é uma questão genética, né? Então, vamos falar bastante sobre isso aqui, né, nesse programa, né, Ale? Vamos, o preceito ele entra num lugar de proibição religiosa, porque a espiritualidade não proíbe nada. A espiritualidade explica. A espiritualidade, ela lhe oferece uma consciência maior sobre você mesmo e sobre a vida. A espiritualidade lhe ensina e lhe mostra, a partir de você mesmo, a consciência do que faz bem e do que não lhe faz bem. Os preceitos para trabalhos religiosos, principalmente de Umbanda, eles incluem, por exemplo, 24 horas sem comer carne vermelha, 24 horas sem bebida alcoólica e 24 horas sem você ter uma relação, sem ter intimidade com o seu parceiro ou com a sua parceira. Agora, o que é, por que ficar 24 horas sem ingerir carne? E a maioria das pessoas crê que é por causa da energia da carne. E a maior questão na proibição da carne não é com relação à sua energia, mas é com relação à demora na digestão. Evitar a carne ou não ingerir a carne tem a ver com o quanto de energia a gente gasta para fazer essa digestão e a importância da nossa energia estar à disposição para incorporar, para realizar um ritual. Logo, de nada adianta a pessoa se abster da carne e, por exemplo, matar uma lasanha 4 queijos enorme. Da mesma maneira, não adianta nada você passar um dia inteiro sem comer carne vermelha, ou 2 dias inteiros sem comer carne vermelha, e no resto da semana, todos os outros dias, você comer tudo quanto é bobagem. E eu nem vou falar aqui do que é que adianta 6 dias comendo carne vermelha e um único dia sem comer carne vermelha. Não muda nada na sua energia. Pior ainda é você entender, eu não como carne, eu não estou comendo carne vermelha, e achar que de alguma forma está fazendo bem para a saúde não comer carne vermelha, ou achar que está fazendo bem para a sua espiritualidade, ou achar que você se torna mais espiritual porque não come carne vermelha, mas você se envenena com muitas drogas. Você está se drogando todos os dias, porque é uma droga de uma dependência muito alta e que leva a uma grande quantidade de doenças, o açúcar. Então, quando a gente toma um refrigerante, nós estamos nos drogando de alguma maneira. Quando a gente se vê viciado em sobremesa, em doce, nós estamos nos drogando, estamos viciados. E isso já começa na infância. Hoje está comprovado que a maioria das crianças que tem déficit de atenção e transtornos com relação à sua maneira de ver e estar no mundo está diretamente relacionado à alimentação. E por alimentação aqui é o que é que as crianças estão ingerindo, a grande quantidade de açúcar que as crianças estão ingerindo. Antigamente, décadas atrás, as pessoas compravam 1 litro de refrigerante para a família inteira. Agora as pessoas compram 1 litro de refrigerante para cada pessoa. E nós hoje temos a ciência, o conhecimento dos corantes artificiais que estão nos doces, nas balas, nos chocolates, em todos os alimentos processados, industrializados e que passam por esse lugar tudo muito colorido, tudo muito bonitinho e tudo destruidor. Então nós somos viciados, principalmente naquilo que foi refinado. Então a gente tem o açúcar refinado,
a gente tem a farinha branca refinada e a gente tem muitos outros refinados aí. Logo, nós somos dependentes de farinha branca. Nós somos dependentes daquele pãozinho. Se você cortar, e quando eu falo farinha branca, a gente está falando aqui principalmente do veneno que é o glúten. Então, se você hoje cortar completamente o glúten da sua alimentação, você vai sentir uma crise. Você vai sentir crise de abstinência. A mesma crise que qualquer pessoa viciada em algo tem quando passa pela privação do vício. Então há uma crise de abstinência. Por que é que você não consegue tomar café sem açúcar? Por que é que não tomamos suco sem açúcar? Por que estamos tão viciados em refrigerantes? E isso tudo é uma manipulação de massa. Nós somos todos educados para consumir esses alimentos. Somos educados para ser consumidores e pagadores de impostos, e essa é a programação da Matrix. Portanto, falar aqui de preceito é falar de uma desprogramação dentro desse contexto, não é, Cristiano Nascimento? Isso mesmo, Alexandre Comeni. Olha só, enquanto você falava, eu estava pensando aqui. Como a gente precisa se atualizar nesse mundo, né? Porque imaginando que essa cultura do preceito, dessas 3 proibições, a princípio, essas 3 restrições, né? Carne, álcool e sexo. Imaginando que isso já vem de longa data. Da década de 50 para trás, não existiam tantos alimentos processados. Então, talvez o excesso de carne pudesse representar o que fosse de pior naquele momento. Mas dos anos 60, 70, 80, 90, com a chegada dos transgênicos, com a popularização dos alimentos industrializados e ultraprocessados, hoje a gente tem que rever isso. Porque é muito mais fácil liberar um pouco de carne, inclusive carne branca, do que a pessoa ficar comendo esse monte de comida industrializada, Processada. cheio de veneno. Não adianta um dia antes você parar de comer carne se a tua alimentação todinha ela é uma alimentação processada, é uma alimentação que agride você, agride o seu corpo e que te coloca para baixo, né? Que te derruba, né? Porque o nosso corpo ele fica completamente inflamado, né? Desses alimentos que a gente consome. E a questão da bebida alcoólica, meu irmão? A questão da bebida também é uma proibição que muitas vezes não se explica. As pessoas querem combater a possibilidade de alguém aparecer no terreiro sob efeito de álcool, né? É lógico que dessa forma a gente tem que ter um certo rigor, porque o álcool altera o nosso estado de humor, né? Então a molécula do álcool, quando chega no nosso organismo, quando chega no cérebro, a primeira coisa que ela faz é estimular o sistema nervoso central. E à medida que a pessoa consome mais álcool, aí ela vira um depressor do sistema nervoso central. Ou seja, primeiro tem um pico de euforia, e à medida que vai aumentando o consumo, vai caindo, né? Onde a pessoa vai perdendo os reflexos, se ela estiver muito embriagada, ela fica com dificuldade até de se locomover. Então, olhando por esse aspecto, é extremamente importante restringir. Mas agora, existem pessoas que têm um hábito saudável de alguns dias da semana, na hora do almoço, tomar um cálice de vinho do Porto, né? Nós estamos aqui na Rádio Mundial, na Vibe Mundial, na Avenida Paulista, número 2200, e aqui do lado tem um bar, um restaurantezinho, onde a gente, quando chega, vai ali tomar um cafezinho. E o que você viu hoje do nosso lado ali? Acabamos, enquanto tomávamos o café da manhã, uma empadinha, um suco de laranja, e passou um senhor por trás da gente, encostou no balcão, e nós vimos o garçom servindo na nossa frente, assim, né? Uma Maria Mole, né? Que é um conhaque com martini ali. E aí um senhor de uns 50 e pouco, 60 anos, pediu uma cerveja, pediu essa bebida mais quente. E ali. uma cachaça, um copo inteiro de cachaça. Inteiro de cachaça. Assim, ó. Um copo americano, cheinho de cachaça. Com cerveja, Uma assim, cerveja. 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, ele tava ali calibrando, né? Tava ali, provavelmente é alguém que tem traços de alcoolismo, porque beber nesse horário no dia de semana já sinaliza ali uma necessidade do corpo, né? De manter esse sistema nervoso sendo alimentado por esse álcool que foi sendo dado para ele ao longo dos tempos. Assim. Agora, essa pessoa que toma cachaça todo dia, adianta ficar um dia sem tomar? Puxa,
ela vai chegar, ela pode ficar 2, 3 dias sem tomar, ela vai chegar exalando esse cheiro, assim, vai chegar soltando pelos poros, né? Então nós não precisamos de mais proibições, nós precisamos de consciência. O álcool, ele é a droga que mais mata na nossa sociedade. O álcool, ele é muito mais agressivo do que diversas outras substâncias que são consideradas ilícitas, né? Como a própria cannabis, que é chamada de Santa Maria, e que ela entra como algo que acalma, que tranquiliza a pessoa, e o óleo de CBD, o quanto isso traz cura, e o quanto ela foi demonizada, o quanto ela sofre o preconceito de pessoas que se embriagam de álcool, de cachaça, que se destroem a vida, que destroem a vida de outras pessoas. Não adianta um dia antes você fazer um preceito dentro de uma vida sem consciência. E se você compartilha do primeiro milagre de Cristo, que foi transformar a água em vinho, e você entende que a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes está na dose, então uma tacinha de vinho tinto no almoço, ela não traria ou não trará nenhum problema para a sua prática espiritual. Mas você se embriagar todos os dias, você passar do limite, você não saber lidar com substâncias lícitas ou ilícitas que fazem mal para o seu corpo, esse é o ponto muito mais importante do que o preceito que chega como uma proibição. É isso. A gente precisa entender que o álcool é uma substância que altera o humor, e que existe o uso, existe o abuso e existe a possibilidade de uma evolução para o desenvolvimento de uma doença chamada dependência química, dependência alcoólica, né? Algumas pessoas nascem com essa tendência porque são filhos, netos de quem já desenvolveu alguma dependência. Isso é uma predisposição genética. Outras pessoas não. Outras pessoas vão buscar o álcool como um refúgio para anestesiar suas dores, como um anestésico, né, para o seu humor. A gente usa essa narrativa de no final do dia tomar alguma coisa para relaxar porque o dia foi estressante, né? Então você vai treinando o teu organismo para se tornar dependente, assim como poderia ser uma medicação também que age no sistema nervoso central. Então, partindo desse ponto, se a pessoa tiver um consumo consciente, desse modo que você estava explicando agora, isso provavelmente não vai interferir em nada no trabalho espiritual dela, né? Então, se avaliar, se conhecer, né? Se entender, ao invés de ficar apenas reproduzindo uma proibição que causa uma sensação de repressão e que depois que sai da gira a pessoa vai querer extravasar. Eu não podia ter feito isso, agora eu vou fazer, vou comer um monte de carne, vou beber e vou fazer bastante sexo, né? A gente sugestiona um desequilíbrio ao invés de trazer consciência para a pessoa. Eu e meu amor, Nairi Comino, que estiver me vendo aí, eu mando um beijo para você, meu amor, minha vida, minha paixão, minha deusa, minha rainha. Eu entendo que nós temos muita consciência sobre tudo aquilo que a gente consome, que a gente se alimenta, que a gente põe para dentro, né? E nós decidimos não ingerir mais bebida alcoólica, nem esse vinhozinho do almoço aí. Nós estamos já há algum tempo sem bebida alcoólica, né? E é curioso como o quanto a gente sentiu que isso fez bem pra gente, fez bem para o nosso corpo, mas não como uma proibição, como um lugar de consciência. Você se proibir de alguma coisa é totalmente distante de você ter uma tomada de consciência. Por exemplo, nós conhecemos muitas dietas restritivas. A pessoa entra e faz a dieta da carne, a dieta do queijo, a dieta da lua para emagrecer. Então são dietas restritivas, que você se autoproíbe de comer isso, aquilo e aquilo outro. E isso só faz aumentar a vontade, porque não há uma consciência. Logo, nós não precisamos de dietas restritivas nenhuma. Nós precisamos de consciência do que é que faz bem e do que é que não faz bem. Nós não precisamos de 24 horas de preceito. Nós precisamos e podemos ter médiuns conscientes sobre tudo o que eles se alimentam. Inclusive, entendendo que nós nos alimentamos também
dos nossos sentimentos, das nossas palavras e das nossas ações. Não adianta nada um preceito de 24 horas sem bebida alcoólica, 24 horas sem carne, 24 horas sem relação e você passar essas 24 horas reclamando, praguejando, brigando, discutindo. Não adianta uma vida totalmente alienada, não adianta uma vida totalmente voltada à agressão, não adianta uma vida totalmente adaptada ao mundo da Matrix, ao mundo da ilusão e achar que algum preceito pode trazer algum tipo de favor quando não há uma consciência. Nós não precisamos de preceito, nós não precisamos de proibições, nós precisamos de explicações. O que é que a carne vermelha e a carne em geral faz no meu corpo? Como é que eu me sinto quando a minha alimentação tem algo excessivo do ponto de vista da alimentação carnívora? Se a gente for mais longe, para uma consciência maior, para uma consciência global, nós entenderemos que o pasto, aonde está o gado que vem para o corte, boa parte desse pasto é terra desmatada, terra de desmatamento. A nossa fome, a nossa voracidade por comer uma carne que a gente não sabe de onde ela veio. A gente comeu um boi que veio do abatedouro. A gente comeu um frango, uma galinha que veio dessas granjas em que o bicho nunca andou. Em que o bicho ele é colocado, ele recebe uma carga hormonal absurda para ele crescer logo e logo poder ir para a prateleira do mercado. E a gente come essa carne com muito hormônio. Tanto essa carne de boi, né, do bovino, quanto essas carnes que a gente se alimenta de frango, tem uma quantidade absurda de hormônio. Talvez isso a gente deveria pensar, o quanto a gente está colocando para dentro do nosso corpo o hormônio que foi depositado no corpo desses animais, o quanto a gente recebe essa maldade, essa agressividade pela qual o bicho passa no abatedouro. Então, muito mais do que proibir, é trazer uma consciência do que é que você está se nutrindo, do que é que você está se alimentando. E entender que para a gente ter uma vida espiritual saudável, é importante ter consciência da alimentação, da palavra, do sentimento, do pensamento. Ter uma consciência de como que nós nos movimentamos no mundo e saber que uma vida em paz, uma vida em harmonia, uma vida em plenitude, ela é possível. E é possível aqui dentro de uma espiritualidade brasileira simples e acessível a cada um de nós. Cristiano Nascimento, é isso? É isso. Essa é a Rádio Vibe Mundial 95,7. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da Avenida Paulista. Com desse programa, o assunto hoje é preceito, tudo aquilo que a gente procura fazer para estar bem preparado, né? Para um trabalho espiritual, para uma gira, para uma meditação, para uma jornada. Estamos falando aqui das proibições que são reproduzidas ano após ano. Isso me fez lembrar, e vou contar rapidamente aqui aquela história do peixe, né? Da filha que está reunida com a família e coloca o peixe para assar e corta a cabeça e o rabo, né? E aí perguntam para ela, mas por que você corta a cabeça e o rabo? Aí ela fala, deixa eu perguntar para minha mãe, que minha mãe tá lá na cozinha. Mãe, por que você corta a cabeça e o rabo? Deixa eu perguntar para sua avó, que a sua avó tá na casa dela. Ela falou, o meu forno era muito pequeno, né? E aí eu tinha que cortar porque não cabia o peixe inteiro, eu tinha que pôr uma assadeira menor. Ou seja, a gente reproduz de maneira inconsciente algo que serviu naquele momento, mas que não serve mais hoje, né? Isso é tradição. Então lá atrás alguém entendeu que precisava cortar a cabeça e o rabo do peixe, a filha corta, a neta corta, todo mundo corta por tradição. E quando vai descobrir, mas por que cortava? Porque o forno era pequeno. Então não corte mais a cabeça e o rabo do seu peixe sem saber por quê, apenas por uma tradição.
Venha com a gente nesse desprograme para despertar a sua consciência aqui na Rádio Vibe Mundial, comigo, Alexandre Comino, e meu irmão Cristiano Nascimento, Axé, Arroz, Saravá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o tema será sexualidade no preceito. Não perca, fique por aí. A gente volta já já. Axé. Axé. Quem mandou os filhos teus, os guardiões também são filhos de Deus. E nessa mesa todo mundo se sentou. É Jesus Cristo, Buda Cristo. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h25. Você está ouvindo a Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Um ótimo dia para você. O espetáculo Bruta Flor traz a presença do amor aos palcos paulistanos. Com a direção de Márcio Rosário, a peça discute o preconceito, a violência e os reencontros em um drama que vai do passado ao presente e aborda temas atuais impactantes, mas de forma natural e delicada. Uma história intensa que deixa um suspense no ar. No elenco, Leonardo Midiorin, Fábio Bianchini e Valéria Silva. Bruta Flor, em cartaz no Teatro Núcleo Experimental em São Paulo, Rua Barra Funda 637, aos sábados às 20h30 e domingos às 19 horas. Em cartaz em curta temporada até 21 de setembro. Bruta Flor, apoio cultural, Vibe Mundial FM. Nós, da ONG Canto da Terra, atendemos anualmente mais de 4.000 animais em situação de vulnerabilidade e, atualmente, queremos garantir que todos tenham cuidados e acesso à medicina veterinária de qualidade. Mas precisamos da sua ajuda. Esse trabalho só é possível graças a doações que recebemos, que ajudam a cobrir os custos. Seja um apoiador da causa animal. Acesse nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação via Pix, CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. ONG Canto da Terra. É natural curar. A Vibe Mundial apoia a causa animal. Na Juliana Flores, você tem mais de 10.000 opções de presentes. São flores, chocolates, cestas e muito mais, com entrega em até 3 horas para todo o Brasil. Use o cupom Mundial20OFF e ganhe R$20 de desconto. Acesse julianaflores.com.br, digite o cupom Mundial20OFF e ganhe R$20 de desconto. Aproveite! Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Você que está buscando por autoconhecimento e transformações em sua vida, venha fazer psicoterapia com a psicóloga Andréa Guimarães. Ela atende pela terapia cognitivo-comportamental, online e presencial. Seu consultório fica próximo ao metrô Vila Mariana. Para mais informações, acesse o site focoempsico.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo 11 99830 3879 99830 3879. Psicóloga Andréa Guimarães. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h28. Salve Exu e pomba girar de fé. Você em meu corpo, ninguém vai me segurar. É Mojubá, pra vocês eu vou cantar. Firmei sua força na encruz e no altar. Maria Padilha me deu rosas no cruzeiro. Tata Caveira, meu irmão, meu conselheiro. Dama da noite gargalhou pros inimigos. Seu tranca-rua me protege dos perigos. Exu Mirim. Não coma carne, não ingira bebidas alcoólicas e não tenha uma atividade sexual de intimidade durante 24 horas. Esse é um preceito. Às vezes o preceito dura 2 dias, 3, uma semana, um mês. Então, como é que alguém proíbe a sua intimidade, né? Por quê? Porque há uma proibição da intimidade para se realizar um trabalho espiritual. Cristiano Nascimento. Na maioria dos lugares dão 3 dias, tem lugares que dão mais tempo, né? No que diz respeito à parte sexual,
é mais simples do que parece para entender, né? É só pura e exclusivamente por uma questão energética. Quando nós temos uma relação sexual, é uma troca afetiva íntima, uma troca física, energética muito profunda. Ou seja, se tem uma troca, você vai absorver um pouco de energia daquela pessoa e aquela pessoa vai absorver um pouco da tua energia. Ou seja, se entende-se que você vai chegar num trabalho não somente com a sua energia. Mas quando a gente fala de preocupação com energia, às vezes a pessoa não teve uma relação de amor, vamos supor, teve uma gira à noite, e aí de manhã ela acordou ali com seu companheiro, com sua companheira, e teve uma troca amorosa, e teve uma relação com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, né? Como, aliás, deve ser sempre. E aí a gente pode comparar isso com alguém que não fez isso durante o dia, mas que ficou o dia inteiro discutindo, falando mal dos outros, brigando, envolvido por uma energia assim muito ruim. Com que tipo de energia cada pessoa vai chegar no terreiro, né? Então, muitas vezes essa proibição é carregada de uma crença que remonta lá ao pecado original, a questão de estar mal resolvido com a questão sexual, a questão da sexualidade ter sido reprimida na humanidade como um todo, né? Principalmente por causa da igreja, da religião ocidental, da igreja católica que sujou, né? que apodreceu e que colocou esses valores, atrelou esses valores tão negativos, né? A questão sexual, né? Você pode refletir sobre o pecado original, né? E aí eu não estou falando do que as pessoas acreditam ou não, eu estou falando daquilo que nos serve. Então existe um inconsciente coletivo, existem umas verdades coletivas que a gente absorve e vive em cima delas sem perceber. Então você chega na Umbanda, você vai encontrar a sua espiritualidade, você precisa olhar para isso para não continuar vivendo mediante uma restrição que a sua espiritualidade nem te pediu, ela nem aprova isso, ela não pensa dessa maneira, né? Então a gente precisa deixar esses valores antiquados e que nem pertencem à nossa espiritualidade, à nossa religião da Umbanda, de lado e reestruturar o pensamento, se reposicionar com você mesmo no que diz respeito ao que é uma relação sexual. É lógico que uma coisa é um casal que tem respeito, que tem carinho, que tem amor. Outra coisa é uma pessoa que está solteira e que está tendo diversas experiências sexuais. Veja que eu não estou julgando isso, estou julgando a qualidade da energia que está com essa pessoa. Eu, às vezes, posso ficar 2, 3 dias sem ter relação com a minha companheira, mas a gente dorme junto, na mesma cama. A gente pensa junto sobre as coisas, a gente resolve os problemas juntos. Então, a nossa energia está sendo trocada, ainda que não tenha uma relação sexual propriamente dita, mas pela troca de afeto, por estar no mesmo ambiente, por estar convivendo, dormindo na mesma cama, a gente já está meio com a nossa energia meio que misturada no dia a dia. Então, essa pessoa tem que ser vista de uma maneira diferente de alguém que acabou de chegar, ou que não está numa relação estável, né? Aonde a pessoa possa avaliar que ela tem uma relação afetiva e sexual saudável, né? Bonita, gostosa. Então, eu lembro que no sacerdócio que nós fizemos, teve muito esse questionamento, porque as pessoas chegam para o sacerdócio, às vezes, com um hábito de ter ficado a vida mediúnica inteira se restringindo, né? Se reprimindo, porque aprendeu assim, porque o terreiro que foi formado foi assim, porque por respeito, por honra, a casa que veio, continuou passando adiante o que aprendeu sem questionar. Em algum momento vai estudar sacerdócio com a gente, aí bum, vem essa reflexão, né? Que muda a consciência da pessoa. E aí ela se pergunta, nossa, mas por que eu não me perguntei isso antes? Por que eu passei a vida inteira agindo como se a relação sexual fosse algo realmente demonizado, algo negativo, algo que não pudesse colaborar para o seu bem viver? Então, nós falávamos ontem na nossa turma, que teve o primeiro encontro ontem de desenvolvimento mediúnico, que às vezes um médium de 65, 70, 75 anos, que já não vai ter uma vida sexual muito ativa por causa da sua idade, né? Mesmo que ele tenha se cuidado muito, com 75 anos a gente tem uma vida sexual menos ativa do que quem tem 20. E aí o que acontece? De repente, naquele dia que antecede a gira, ou até mesmo no dia da gira, o corpo dele resolve dar um sinal, ele tem lá um encontro com a sua companheira, e de repente ele se vê na oportunidade de estar realizando uma relação ali que não é todo dia que acontece, que faz um tempo que ele não faz. Né? Isso mesmo. E se ele tiver essa oportunidade,
nossa, depois ele vai chegar no terreiro num bom humor, né? Vai Muito chegar feliz, tão feliz, muito né? maravilhoso, né? Com uma energia maravilhosa. Então a questão não é proibir, a questão, mais uma vez, a questão é entender. Religiosamente, a nossa intimidade foi colocada num lugar de pecado. E isso é uma invenção. A ideia do pecado original é uma invenção. E é uma invenção para controlar a humanidade. Porque quando você pega algo que está na base do ser e do existir humano, que é a nossa intimidade, a nossa procriação, a nossa sexualidade, isso está na base do que é o bicho homem. Porque o homem é o único bicho que não quer ser o que é, quer ser uma outra coisa. E na base de constituição do nosso ser, tem algo muito prazeroso, tem algo muito especial, algo que nos toca na razão de ser humano, que é o ato de amar e relacionar-se. Então, quando essas tradições religiosas, manipuladoras, castradoras, patriarcais, coloniais, essas instituições que vêm desde o tempo de Roma, destruindo, podando, quebrando e criando as teorias mais absurdas para controlar a população. Quando você diz que algo tão bom, algo tão benéfico, algo tão especial é um pecado, e isso é do inferno, e você tem até um nome, né, o pecado da luxúria, e aí você tem os demônios da luxúria, os íncubos, os súcubos, e depois você cria a ideia de obsessores da sua intimidade, para a pessoa se sentir culpada quando ela simplesmente sente algo natural, que é o desejo. Quando ela sente algo natural, que é a vontade de ter prazer. Quando ela sente algo natural, que é a vontade de ter uma troca com outra pessoa. E quando a gente transforma isso em pecado, quando isso é demonizado e a pessoa começa a se sentir culpa por ser humana, porque isso faz parte do ser humano. Então eu começo a me sentir culpado simplesmente por ser humano. E aí a instituição criou um problema para vender a solução. A solução é você ajoelhar no milho e ficar rezando lá e pedindo perdão. A solução é você achar que tem que ser puro, que tem que ser pura, que tem que se purificar. A solução é a mulher se tornar casta e virgem até os últimos dias da sua vida, assim, né? Porque o maior exemplo de mulher é o mito de uma mulher virgem que dá à luz. Então, quanto mais virgem, mais pura. E quer dizer que a gente perde, então, o céu quando cresce e deixa de ser criança. A gente perde a nossa pureza na medida que a gente troca a nossa energia, a nossa intimidade com alguém. Isso é um dos maiores absurdos da humanidade. E isso está no inconsciente coletivo tão forte, que muitos religiosos de outras tradições chegam na Umbanda e eles chegam com seus preconceitos das outras tradições e continuam tratando a nossa intimidade como algo impuro, como um pecado, como se você não pudesse trocar energia, trocar amor, carinho e afeto com quem você quiser. Porque o que me faz mal e o que pode fazer mal a você é a agressão. Se você faz do momento da sua intimidade com alguém uma agressão, se isso tem dor, se isso te machuca, se você tem uma carência, um buraco tão grande que você precisa se relacionar com um grande número de pessoas como quem está querendo tampar um buraco, então isso é algo que não está chegando num lugar feliz, não está chegando num lugar de plenitude, de satisfação. Isso quer dizer, se a tua intimidade, a tua sexualidade, ela está num lugar de dor, ela está num lugar de agressão, ela está num lugar de você se esvair, sentir sugado da sua energia, é isso que é bom a gente trazer para um lugar de consciência e entender como é que eu vou colocar de volta a minha intimidade e a minha sexualidade no seu lugar natural.
que é entendê-la como algo divino e algo sagrado em nossas vidas. Nós podemos entender a nossa sexualidade como algo sagrado. E se assim for, e a minha troca, ela é uma troca com a pessoa que eu amo, ou se você não tem um amor que é a tua alma gêmea, o amor da sua vida, mas você tem troca saudável ou algo que te faz bem, isto não atrapalha e não interfere num trabalho espiritual. Nós precisamos de consciência. É muito comum as pessoas me perguntarem, então não pode isso, não pode aquilo, como é que é, não pode? Eu digo para as pessoas, aqui pode tudo, experimenta o que é bom para você. Não se proíba de comer carne, coma carne, venha para o trabalho espiritual e veja como o seu corpo reage. Não se proíba da bebida alcoólica, ninguém vai chegar embriagado no trabalho espiritual, mas como é que o seu corpo reage? Então não se proíba da intimidade, não se proíba da sexualidade. Viva, mas traga consciência, porque para um trabalho espiritual, você vai querer estar no seu melhor, na sua melhor energia. Então, como é possível a gente trazer uma consciência para a vida? Para tudo que a gente consome, para tudo que a gente come, que a gente se alimenta, que a gente fala, que a gente pensa, é um lugar de consciência. Então nós estamos aqui para desprogramar tudo que te oprime, desprogramar tudo que te agride. E a ideia de que a sexualidade seja um pecado, ou que você tenha um karma, ou algo negativo com isso, e o quanto isso ainda é visto a partir de uma hipocrisia, de um moralismo que não tem nenhum sentido na nossa realidade, toca e afeta a Umbanda e a mediunidade de incorporação e outras práticas espirituais como um todo, não é, Cris? Exatamente. Esse é o Desprograma na Rádio Vibe Mundial, 95,7, toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia. O nosso assunto de hoje aqui é preceito, né? O conjunto de orientações que costuma se passar para as pessoas que vão participar de um trabalho espiritual. E eu percebo que, de uma maneira geral, a gente está muito preocupado com o corpo e totalmente despreocupado com o mental e com as emoções, né? Então é extremamente tão importante quanto o que você vai comer, o que você vai beber, com quem você está se relacionando. Isso não é só para a gira, é para a vida. Então, isso que a gente está falando aqui de você tomar consciência, vai chegar uma hora e que não precisa ter nenhum trabalho espiritual agendado para você cuidar bem de você, né? Então, a intenção é que você desenvolva a consciência. Eu percebi isso com o pessoal que toma medicina, sabe? Que tem algumas restrições parecidas com essas, mas que a maioria das pessoas, depois de um tempo, elas vão criando um ritmo para a vida delas, que elas já não precisam mais de preceito para trabalho espiritual nenhum. Não precisam, porque elas já estão buscando viver em equilíbrio, inclusive com aquilo que a gente consome no celular, com aquilo que você se alimenta pelos olhos, né? Com as conversas que você mantém, com os laços de relacionamento que você tem, com quem você almoça. No dia da gira você almoça com as pessoas que trabalham com você, sobre o que você conversa, né? Que tipo de assunto você mantém, que tipo de conexão através dos diálogos você tem. Você é alguém que está sempre em diálogo pesado, denso, difícil, conflituoso, né? Tem delírio persecutório, está achando que sempre tem alguém fazendo demanda para você, te buscando, te querendo. Como que é o seu mental nesse aspecto e como isso invade, como esses pensamentos todos invadem seu coração, né? Como você se sente emocionalmente. Então fica todo mundo muito preocupado com aquilo que come, mas não preocupado com aquilo que sente. E aí a pessoa está lá na gira, alinhada com esses preceitos físicos, mas totalmente desalinhada com os preceitos mentais e emocionais que vão... E aí eu não estou querendo que se sinta culpado quem já sofreu de depressão ou sofre ansiedade, não é isso, porque eu também já passei por isso, muita gente já passou. Mas é que esse comportamento vai levar a gente justamente para esse quadro de adoecimento do mental. E quando a gente adoece o mental e o nosso emocional, fica bem difícil trabalhar espiritualmente. Porque tudo se passa aqui no nosso mental. É mais fácil você trabalhar tendo comido carne do que tendo discutido, brigado o dia inteiro ou aquela semana inteira, e você está numa energia densa, né? E aí você não consegue realizar um trabalho espiritual produtivo para você mesmo. Você vai estar sempre apagando fogo.
Você está sempre administrando o sintoma, segurando a barra para que a coisa não exploda. E isso é muito pouco para o que a gente está propondo aqui, né? A gente quer sair desse lugar de escassez. E aí agora eu não estou falando só de prosperidade material mesmo, é escassez mental, escassez emocional, né? Levar você para o alto, para você subir o seu nível de consciência e entender que essas proibições vão se tornar, vão fazer mais ou menos sentido para você de acordo com o seu auto-olhar, né? Com a sua autopercepção, com o seu autoconhecimento, você avaliar teu corpo, teu metabolismo. Então, como é que é quando você fica 2 ou 3 dias sem ter relação sexual, ou quando eventualmente você teve relação sexual naquele dia de manhã antes do trabalho espiritual, ou quando você fica 2, 3 dias sem comer carne, ou quando você tem uma dieta mais rica em carne, e naquele dia você não come, então você vai se avaliando, você vai se sentindo. E uma coisa a gente já pode afirmar, se você tiver com a sua saúde física estável, com a sua saúde mental em equilíbrio, tudo que você fizer espiritualmente, mediunicamente, vai ser bom, porque vai ressoar aquilo que você está sentindo, né? E quando a gente parte para esse caminho das proibições, das restrições, e muitas vezes você escuta, por quê? Por que não? Por que não pode comer carne? Por que não? Por que não pode isso? Não Por que não? explica, não dá explicação nenhuma. Então, muito mais do que uma explicação é uma tomada de consciência. Nós vamos criar, nós vamos fazer, nós estamos programando um retiro de 15 dias na Amazônia, na tribo Xauandaua, com o pajé Salu. Se você tem interesse, é apenas para quem já tem experiência com a medicina da ayahuasca. Para quem já tem bastante experiência com a medicina da ayahuasca, nós vamos num grupo de pessoas fazer uma imersão de 15 dias na primeira quinzena de dezembro, lá na floresta amazônica, no Acre, na tribo Xauandaua. Você que quer saber mais sobre isso, mande uma mensagem de WhatsApp para mim, no número 11 987 85 8484. Então, para você ir junto com a gente para a Amazônia brasileira, no Acre, na primeira quinzena de dezembro, só para você que já tem larga experiência com a ayahuasca, mande uma mensagem para o 11 987 85 8484 e fique ligado, fica ligada que está chegando aí a nova turma de Teologia de Umbanda, o mais importante, mais curso teórico e completo de formação umbandista. E para você que está chegando agora, o Cris também ministra o curso de iniciantes na Umbanda, o chamado, para você que sentiu o chamado para conhecer, para começar esse mergulho no universo umbandista. A gente separou ali os assuntos que mais afligem as pessoas que gostariam de conhecer ou de se aproximar dessa espiritualidade, mas tem medo, né? Medo por causa de alguns tabus, de algumas demonizações do passado. E aí nesse curso a gente já faz uma introdução a muitos conhecimentos, mas principalmente focando em tirar esse medo, essa insegurança das pessoas. Maravilhoso, dá uma olhada no link da minha bio. No link da minha bio, você pode iniciar agora, imediatamente, a sua espiritualidade visceral. Você pode iniciar agora, imediatamente, o seu curso de iniciação à magia de Umbanda, magia de Pemba, a magia do ponto riscado. Você tem a oportunidade de nos acompanhar aqui por meio das redes sociais, de cursos online e cursos presenciais, e aqui na rádio Vibe Mundial, e desfrutar assim dessa expertise, desses anos todos em busca de uma consciência maior, a partir de uma espiritualidade umbandista e universalista. É isso, Cris. Cristiano Nascimento. É isso, Alexandre Comino, a partir dessa visão aberta, né? Bastante inclusiva, que quanto mais a gente estuda, a gente percebe que isso tem muito, muito, muito da cultura banto, né? A cultura banto sempre foi muito inclusiva. Assim que ela chega aqui no Brasil, ela vai absorvendo valores dos indígenas, e esse cruzo, esse primeiro sincretismo super positivo
devido às circunstâncias dessa troca entre os africanos e os indígenas, vai nascendo uma cultura que a gente vai chamar depois de macumba, que vamos chamar de umbanda, que é justamente essa liberdade, esse caminho de consciência. É uma cura mesmo para nós que fomos invadidos, não só a nossa terra, mas os nossos pensamentos, por esse pensamento ocidental, né? Tão pequeno, né? Esse diabo que foi introjetado em nós, o Deus que castiga, o pecado que te condena, e aí se vê livre, se vê liberto verdadeiramente de tudo isso, né? De não se sentir mal, de não se sentir culpado. Nossa, é libertador. E esse é um dos nossos objetivos aqui com as nossas desprogramações. Eu havia pensado num raciocínio assim, o TI, né, o programador de TI, a tecnologia da informação, ele é o programador, né? E aqui, na tecnologia da espiritualidade, a gente está desprogramando, né? Desprogramando essas programações que algumas vieram junto com a gente, assim que nascemos, e a maioria delas foi introjetada, né? Pela família, pela religião, pela sociedade, e cada programação que cai, é uma leveza maior que a gente encontra na vida, né? Então, muito felizes assim de poder trazer essa mensagem aqui na rádio e poder desempenhar esse trabalho, né? Essa turma de desenvolvimento que começamos ontem está incrível, né? As pessoas anseiando, né? Muito ansiosas por encontrar uma espiritualidade leve, por encontrar 2 dirigentes que não vão ficar testando, que não vão ficar manipulando, que não vão ficar persuadindo, que não vão invadir a vida, que não vão encher a vida de proibição, né? Pelo contrário, chegar no terreiro, chegar no trabalho na gira e encontrar um ambiente leve, acolhedor, amoroso, né? Onde as pessoas possam se integrar, se sentir parte de uma comunidade, né? Então, essa é uma das mensagens que a gente vem trazer para você que está aqui na Rádio Mundial 95,7, toda sexta-feira das 11 ao meio-dia. Eu, Cristiano Nascimento, e meu amigo, meu irmão, meu parceiro, Alexandre Comino. Gratidão, nós somos os desprogramadores. E o que isso quer dizer? Que nós não fazemos parte de nenhuma tradição. Nós não perpetuamos ideias que vieram de 3, 4, 5 gerações atrás. Nós estamos alinhados e de acordo com uma espiritualidade urbana, com uma espiritualidade contemporânea. Nós entendemos que a espiritualidade acompanha os caminhos de evolução da humanidade, os caminhos de ascensão do espírito, os caminhos de expansão da consciência, eles são completamente acompanhados pela nossa espiritualidade. Mas as tradições religiosas, os dogmas, os tabus e tudo aquilo mais que insiste em prevalecer como regra, e muitas vezes regras sem explicações ou regras absurdas que vêm para oprimir as pessoas, controlar as pessoas e perpetuar comportamentos que dentro da estrutura religiosa, em vez de nos libertar, nos oprime. Pois a espiritualidade, ela chega para trazer uma liberdade para a sua alma, uma autonomia para o seu espírito e uma leveza para a sua vida. Nós estamos aqui, acima de tudo, para aprender a amar e curar as nossas dores. Isso é parte da minha missão e da missão do meu irmão Cristiano Nascimento, a partir do momento que nós estamos alinhados, primeiro com uma espiritualidade e depois com aquilo que é a nossa vivência dessa espiritualidade por meio de algo que nós entendemos, uma espiritualidade umbanda, reconhecendo que enquanto religião, a Umbanda também perpetua muitos valores que nos oprimem no comportamento das pessoas. É isso, Cristiano Nascimento? É isso. Muitas mensagens sendo passadas adiante e de tempos em tempos a gente precisa questionar para entender se aquilo que valeu no passado como uma regra e foi importante, se ainda continua valendo hoje, se faz sentido hoje, porque muita coisa mudou, os tempos mudaram, as pessoas estão mudando, falávamos aqui da nossa alimentação que mudou, então a nossa consciência muda e muitas coisas não precisam ser proibidas. A gente entende aquilo que é bom ou ruim para nós e podemos escolher então o que fazer com consciência, né? Adultecer na vida ao invés de sermos
religiosamente muito infantis e imaturos. Última chamada para você que tem larga experiência com a ayahuasca e pretende fazer uma imersão na floresta amazônica dentro da tribo Xauandaua sob a orientação de um pajé real de verdade, que é o Pajé Salu. Anota o número WhatsApp 11 987 85 8484 11 987 85 8484. Repita. 11 987 85 8484. Fale com a Malu. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê. Laroie, boa sexta-feira. Para não desanimar, foi Oxalá quem mandou os filhos teus. Os guardiões também são filhos de Deus. E nessa mesa todo mundo se sentou. É Jesus Cristo, Buda Krishna.